Aí você começa a consertar celular e escuta todo mundo falando que esse é o mercado que mais cresce no Brasil. Só que daí, quando você começa no seu primeiro serviço, você consegue faturar R$100, mas logo em seguida você tem um prejuízo e acaba perdendo 200. Por que será que alguns técnicos conseguem ganhar dinheiro nesse mercado, enquanto outros acabam mais perdendo que ganhando? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell Assistec e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que tem alguns técnicos que conseguem ganhar dinheiro nesse mercado, enquanto tem outros que não importa o quanto trabalhem, simplesmente não conseguem evoluir. Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que vem trazendo. Eu tô sempre trazendo dicas para quem tá começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar rolando, vamos logo começar aqui. Olha só, se você tá começando a consertar celular, provavelmente em algum momento você já sentiu que praticamente você não está evoluindo. Por quê? Porque você começa a consertar celular, aí você consegue ganhar 100, 200, 300 reais, mas de repente você tem um prejuízo que leva todo aquele dinheiro e às vezes um pouquinho mais junto. Isso acontece com praticamente todo técnico que está começando. Por quê? Porque quando a gente está começando, a gente não tem tanta experiência. Então é normal também que a gente tenha, assim, alguns prejuízos do ramo e algumas coisas que vão acontecer ao longo da nossa jornada. Então hoje eu vou te falar sobre por que alguns técnicos conseguem evoluir e por que alguns, não importa o quanto trabalhem, não saem do lugar. O primeiro motivo, pessoal, é exatamente esse, é não aceitar o processo. A gente tem que entender que tudo que a gente vai aprender, existe um certo processo. Então no começo você vai sim perder dinheiro, não tem o que você fazer, não importa que todo mundo te fale que esse mercado é o mercado que mais dá lucro, que é o mercado que mais fatura. Você tem que entender que para você aprender qualquer coisa que seja, você vai ter que perder dinheiro, porque você vai ter que fazer coisa que você não sabe fazer e ao decorrer desse processo você vai acabar cometendo erros. E esses erros muitas vezes vão levar prejuízo, vão trazer prejuízo na verdade, né? Então esses erros eles vão te trazer prejuízo e prejuízo que vai te custar dinheiro. Então você vai ganhar um pouquinho de dinheiro aqui, ganhar um pouquinho ali e você vai perder um pouco aqui. Só que você tem que entender que isso faz parte do processo. E a cada pouquinho de dinheiro que você perde, você vai aprendendo a não perder aquele dinheiro de novo. Por exemplo, se hoje você veio aqui, ó, e encaixou uma tela errada, ao invés de você encaixar, ó, ela dessa forma aqui, ó, você encaixou ela dessa forma e ela quebrou quando você encaixou ela assim, você já sabe que você não pode mais encaixar ela assim. Ou seja, você perdeu dinheiro, mas você ganhou conhecimento em troca. Então entenda que esse é o processo. Não importa o que você, assim, tente fazer. No começo é inevitável você perder dinheiro, mas você pode sim trabalhar para perder o mínimo de dinheiro possível. E se você tá aqui, isso aí já é a prova que você tá fazendo isso. E bom, agora vamos passar então para a segunda coisa que também impede muitos técnicos de evoluírem, que é a pressa. Pessoal, existe a pressa boa e a pressa ruim. A pressa boa, ela acontece quando você coloca metas. Por exemplo, olha só, daqui 3 meses eu quero estar trocando um conector de carga e eu quero estar fazendo troca de tela sem nenhum problema. E existe a pressa que ela é um pouquinho ruim. Por exemplo, olha só, ano que vem eu quero estar fazendo reparo em placa. Só que você só colocou essa meta pro ano que vem. Você não colocou degraus para você conseguir chegar naquela meta. Então você começa a tentar fazer reparo em placa agora, sendo que você ainda nem sabe trocar tela. Então chegou um aparelho na sua bancada que não liga e que não funciona, e você já abre, vai medindo, vai tentando fazer de tudo, sendo que você ainda não tem conhecimento. Pessoal, o processo ele é simples. A gente tem que aprender primeiro e fazer depois. Aprender primeiro e fazer depois. Aprender primeiro e fazer depois. É dessa forma. Não adianta você tentar fazer primeiro e aprender depois. Isso não existe. Não tem como você fazer o processo de trás para frente. Então se você quer fazer reparo em placa ou se você quer atingir alguma meta, comece com metas pequenas. Por exemplo, olha só, eu quero fazer reparo em placa no ano que vem. Então impõe alguma coisa para você fazer esse ano. Por exemplo, até o mês que vem eu tenho que estar sabendo trocar conector de carga. Até no outro mês eu tenho que estar sabendo trocar botão e qualquer componente da placa sem nenhum problema. A partir do próximo mês eu já tenho que saber como tá lendo o esquema elétrico do jeito certo e entendendo mais ou menos como funciona. E lá no outro mês eu vou aprender um pouquinho de eletrônica aplicada a celular. Dessa forma você vai aprendendo mês após mês e você vai evoluindo aos pouquinhos até chegar no seu objetivo final. Quando você tenta aprender tudo de uma vez só, você acaba não respeitando o processo e por isso você acaba fracassando e nem saindo do lugar. Então guarda isso que é muito importante, tá ok? E esse segundo motivo leva a gente ao terceiro motivo, que é o que mais faz técnicos fracassarem e também acabarem desistindo desse ramo, que é não reconhecer os seus limites. Pessoal, quando eu comecei, eu não reconhecia tão bem os meus limites também. Isso é normal de todo técnico que está começando. Mas a gente tem que entender que existem serviços que são fáceis, existem serviços que são difíceis e existem serviços que são praticamente impossíveis para quem está começando agora. Por quê? Muitas vezes pela falta de experiência, pela falta de conhecimento e pela falta de ferramentas também. Então a gente tem que entender que existem coisas que não dá para fazer e que não é bom você testar na placa do cliente. Por quê? Porque quando você testar na placa do cliente, você pode matar aquela placa e consequentemente você vai ter prejuízo. E o que eu quero que você entenda com isso é que quando você está começando, você tem que saber respeitar o que você consegue fazer. E o que você não consegue fazer, você não vai testar na placa de um cliente, que é para você evitar prejuízo. Ah, Renan, eu quero testar uma coisa nova. Compra um aparelho quebrado no OLX, compra um aparelho
aparelho quebrado no Facebook, compra uma placa somente no Mercado Livre, não importa, mas testa em um aparelho seu. Por quê? Porque se você danificar aquele aparelho, você vai estar danificando uma coisa sua. Você não tem que pagar para ninguém e você não tem compromisso com ninguém. Logo, o único dinheiro que você perdeu foi aquele que você investiu naquele aparelho ou naquela placa no caso. Agora, quando você investe o aparelho de um cliente, ou seja, quando você tenta fazer o reparo no aparelho do cliente ali, pode ser que dê errado. E se der errado, muitas vezes você perdeu o arquivo do cliente, você perdeu dados importantes e aquele cliente, ele vai ficar muito bravo com você. Sendo assim, ele vai falar mal de você para todo mundo da rua. Logo, você não perdeu somente um cliente, você perdeu 10, 20 ou 30 clientes. E isso é muito importante no começo para você. Então toma cuidado com isso, tá ok? E bom, dito isso, vamos passar agora para o nosso quarto motivo, que é o que faz muitos técnicos ficarem empacados e acabarem desistindo, que é não ter disciplina. Como assim? Pessoal, quando a gente começa, a gente tem que ter uma certa disciplina, principalmente para quem trabalha em casa. Tem que ter disciplina com divulgação, tem que ter disciplina com o tempo, tem que ter disciplina com o estudo, com a prática e também com o seu dinheiro. Você tem que saber administrar praticamente tudo. Por exemplo, se você começou agora e você não tem disciplina com a sua divulgação, vai ter dia que você vai divulgar e vai ter dia que você não vai divulgar. Sendo assim, você pode reclamar que não está chegando cliente, quando na verdade você não está fazendo tudo o que você poderia fazer. A gente tem que entender que os clientes, eles não adivinham que a gente conserta celular. E todo dia no Facebook, no OLX, entre outros sites, existe muita gente divulgando que está consertando celular. E não é à toa que está todo mundo falando que esse mercado é o que mais cresce no Brasil. No entanto, você tem que entender que com esse mercado crescendo, tem muita concorrência também. Ou seja, tem muita gente começando e muita gente concorrendo com você. Isso não é um motivo para você desistir, mas é um motivo para você começar a divulgar melhor e conseguir atingir as pessoas de uma forma melhor também, bacana? E bom, outra coisa que você tem que ter disciplina é com o seu tempo também. Pessoal, a gente tem que se organizar para que a gente consiga estudar e praticar também. Por exemplo, tem muita gente que fala para mim que quase não tem tempo. No entanto, eu tenho alunos que eles estudam, eles trabalham e ainda assim eles acham tempo para estudar o curso, para praticar e também para trabalhar. Não é que não tem tempo, você não tem prioridades. Quando você decide que aquilo ali é uma prioridade para você, você consegue encontrar um tempo para fazer, nem que seja 11 horas da noite. Quando eu trabalhava em casa, eu virava à noite consertando o celular de cliente para eu conseguir entregar de manhãzinha no outro dia. Por quê? Porque o cliente ele falava para mim assim: Renan, eu preciso do meu aparelho amanhã 6 horas antes de eu sair para trabalhar. Só que daí a peça dele eu só ia conseguir pegar à tarde, porque eu morava muito longe do fornecedor. Então eu pegava o aparelho com ele, comprava a peça e eu ia embora. Aí eu começava a consertar à tarde e só ia ficar pronto às vezes lá para de noite. Por quê? Porque eu não tinha muita experiência. Então às vezes era 1, 2, 3 horas da manhã e eu tava lá consertando o aparelho. Chegava às 5 horas, eu acordava de manhã, pegava o ônibus e eu ia até a casa do cliente entregar aquele aparelho. Ou seja, eu dormia bem pouco para eu conseguir entregar aquele aparelho. Depois, quando eu voltava, eu continuava divulgando para ver se eu conseguia mais clientes. Então você tem que entender que não é que você não tem tempo, talvez você não tenha prioridades. Ah, Renan, mas quer dizer então que eu vou ter que trabalhar 24 horas por dia? Não quer dizer que você tenha que trabalhar 24 horas por dia. Eu entendo que hoje em dia tem gente que trabalha o dia inteiro e fica um pouquinho difícil. Por exemplo, se você trabalha o dia todo, provavelmente você chega cansado, mas não quer dizer que você não consiga separar ali 20 minutinhos só para você estudar uma aula ou para você praticar alguma coisa. Então começa a encaixar isso no seu dia como se fosse uma obrigação, porque eu tenho certeza que vai dar certo. E dessa forma, pessoal, tem que ser com praticamente tudo. Você também tem que aprender como administrar o seu dinheiro e a sua prática também. Inclusive aqui no canal eu já tenho um vídeo onde eu ensino passo a passo como administrar o seu dinheiro trabalhando em casa ou com uma loja. Eu vou deixar ele aqui em cima para você, bacana? Mas isso daqui é um passo muito importante e é o que vai te tirar do 0 a 0, bacana? Bom, dito isso agora, vamos passar para o último motivo que eu considero extremamente importante também. E o nosso último motivo é não buscar novas formas de fazer. Pessoal, a gente tem que entender que atualmente está todo mundo copiando todo mundo, o que significa que muitas vezes tudo fica tão igual que a gente acaba ignorando. Atualmente tem muita gente que chega até mim falando para mim que não está conseguindo cliente. Aí eu pergunto, mas o que você está fazendo? Aí a pessoa me fala, olha Renan, eu estou divulgando aqui no Facebook 3 vezes por semana. Só isso não basta. Você tem que divulgar no Facebook, você tem que ter um Instagram, você tem que divulgar no OLX, você tem que entregar panfleto na sua região, você tem que colocar uma placona na porta da sua casa falando que você conserta celular, porque as pessoas não vão adivinhar. Você tem que tentar ser o máximo possível visto pela sua população. Por quê? Porque quanto mais pessoas te verem, mais pessoas vão conhecer o seu trabalho e assim mais clientes você vai ter. Então busque novas formas de fazer. Não fica preso somente ao que está todo mundo fazendo. Não fica copiando todo mundo, porque senão você vai ter os mesmos resultados que todo mundo tem. Pessoal, é importante que vocês entendam uma coisa. Não é que você não consegue fazer e não é que não está ao seu alcance. E também não é que você está travado ou que você não está evoluindo. Cada um tem o seu tempo de evolução. Todo mundo evolui de uma forma diferente. Algumas pessoas são mais rápidas e outras pessoas são mais devagar. Não tem nenhum problema você ser mais rápido ou você ser mais devagar. O único problema tá em quando você não evolui. Quando você tá parado aqui, estagnado e só reclamando, aí sim é um problema. Por quê? Porque nesse momento você não tá evoluindo. O que eu costumo falar sempre é que a vida, ela é uma esteira. Quando você não tá andando aqui, ela tá te empurrando para trás. E conforme você tá andando, ainda assim, ela tá te empurrando para trás. Então, mesmo quando você acha que você tá parado aqui, você tá sendo jogado para trás por essa esteira o tempo todo. Porque enquanto você tá parado, outras pessoas estão trabalhando. Então não ignora isso
isso porque é extremamente importante. Não é que não dá pra fazer, não é que tá difícil, não é que você não tem dinheiro. Sempre existe um outro jeito de fazer alguma coisa. Cabe a você pesquisar, procurar e encontrar esse jeito. Bom, dito isso, eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado e eu espero também que você tenha gostado. Agora, eu te vejo no próximo e tchau, tchau!